Né, Porque aí na avaliação, ele olhou pra mim e ele falou assim, ó, agora você não pode errar. Entendi. Aí Faltava aquilo quantos foi- meses pra competição? 30 dias. 30 dias, 30 né? dias, 30 caraca. dias. Caramba. Aí, a partir daquele dia, eu falei assim, não, eu vou chegar. Eu vou provar pra ele que eu vou conseguir. E E aí nesses eu fui com últimos esse dias desafio fica mais embora. restrito? Fica a dieta mais restrita? Bem mais pela Ele judiou pra pega nessa Você não tá última. ligado. É? É totalmente. É assim, novamente, tem uma curva enorme entre ser saudável e ser estético. Né? Então, o final de preparação é complicado. A água é dosada, o sal é dosado, Caramba. o carboidrato é dosado. Um dia você toma. Quando você tomou 10 litros de água? Não, 8. 8? Dois Chegou a dias. 8. Jesus, amado. 8 litros. 8 litros, no outro dia eu zerei a água dela. Então tem uma manipulação física onde é totalmente diferente de uma dieta. Né? Então a gente trabalha com química mesmo. Entendi. Então entra água, sai sal. Entra sal, sai água. Caramba. Entra carbo, entra sal. Então começa carbo sem sal, depois carbo com sal. Então tem uma estratégia, Entendi. é bem louco. Ela ficou 12, 15 horas sem beber água Foi. no último dia, no dia da competição. No dia da Caramba. 12, 15 horas sem beber água. Não, Mas na você verdade, percebe- o overall foi sair, era... Ah, mas não, eu tinha desse tomado último. pouquinho. Não, desse último foi muito. Você foi sair da competição, era 1h da Foi, manhã. 1 hora. Caramba. E ela ficou desde o dia Desde seguinte. o- Ela parou de beber água às 10 horas da noite do dia anterior. Aí no outro dia eu dei 100 ml de água pra ela. Caramba. Você dá mais hidratada no corpo pra poder definir, aparecer mais músculo. Que Explicar o processo inteiro? não, eu vejo isso porque todo dia eu vi os atores, tipo, o pessoal que faz filme principalmente de super-herói, né? Que os caras têm que arrancar a camiseta e tem que estar todo trincado, né? Aham. Ele falou, ó, e os caras não estão assim todo dia, eles não estão assim quando estão vestidos. Não. É assim, ó. A competição, você tem que estar boa naquele momento. Então, são 10 minutos de palco. É um trabalho de meses para 10 minutos de palco. Cara. Menos que isso. Menos, 5, 3 minutos, muitas das vezes. A não ser que esteja muito difícil, aí vai rodando os atletas. Aham. E aí, uma semana antes, a gente faz o processo de superidratação. O que é superidratação? Vamos supor que ela consome aí 4 litros de água. A gente vai superidratar ela. Joguei 8 litros. Então, ela fica aí 6 dias tomando 8 litros de água. Caramba. E aí depois o corpo dela vai ficar acelerado, com essa quantidade de água. E aí nisso eu zerei o carbo. Não, deixei um pouquinho de carbo ainda, Foi bem né? pouco. Deixei bem pouquinho, não zerei. Geralmente zera carbo na última semana, mas eu deixei um pouquinho ainda, só pra ela Pra ficar... não desmaiar. Mais ou menos isso. Só viver. E aí com isso, nessa última eu zerei sódio. Né? Então não deixei alimentos nada de sal. Na primeira que ela foi, eu não zerei sódio. Usei uma estratégia diferente. Eu troquei estratégia pra entender todas as formas que o corpo dela reage. sim. Pra quando chegar na Argentina, que é a competição principal, eu ia ter testado de tudo, né? Pra saber o que mais dá certo com ela. Legal. Aí eu fiz essa estratégia. Aí no sábado ela parou de beber água. Pra domingo, como o corpo dela tava muito acelerado, aquela quantidade de água, ele ia jogar água pra fora. Então ele ia jogar mais do que aqueles 8 litros de água. Então ele ia começar a desidratar. Entendi. Só que ela não ia sentir tanta sede, porque como ela bebeu água todos esses dias bem a mais, logicamente que ela sentiu bastante sede depois. Mas no começo, as primeiras 4, 6 horas, Cara, de foi boa. tranquilo. Aí começou a jogar água pra fora. Nisso, o músculo, ele tá como se fosse uma bexiguinha vazia. E aí a gente começa o carb up. Aí a gente começa a jogar carboidrato. Aí esse carboidrato, o que acontece? O carboidrato vai pra dentro da musculatura. O nosso corpo, ele puxa para onde está mais debilitado. Então, no caso dela, era o tecido muscular. Entendi. Né? Tecido muscular, órgãos e cérebro. O cérebro precisa do carboidrato para funcionar. Uma mulher média aí precisa de no mínimo 50, 60 gramas de carbo para funcionar a cabeça. Né? Então, primeiro puxa para os órgãos vitais, cérebro e depois o tecido muscular. Só que para esse carbo ser puxado para dentro, precisa do sódio. Então, a gente começou a carbar com um pouquinho sódio. Acabei com bolacha de maisena, né? Foi. Bolacha de maisena, que tinha um pouquinho só de sódio. Aí começou a puxar para dentro da musculatura. Aí, beleza, eu peguei e joguei salgadinho. Fini Foi. primeiro, né? Fini, Fini. 2 tubinhos. Aí depois foi salgadinho, foi Doritos. Foi Doritos. Gente, Eu tô amando consegui. essa dieta. Doritos? Nossa senhora. Essa parte, né? Essa parte da dieta tá Não. legal. Daí você não imagina o mico que eu paguei. Eu fui no mercado, ele falou, compra Doritos, Cebolito, não sei o quê. Eu falei, qual você quiser. Aí eu fui lá, comprei um monte, comprei bolacha, nunca tinha feito. A outra finalização foi com arroz e... Foi com arroz. E carne, né? Carne. E nessa ele falou, nessas coisas deliciosas. Comeu falei, 2 puta merda. triângulos e falou, tá, chega. Ele falava, Mas Aí, eu fui lá no mercado, comprei uns 4 pacotes de salgadinho, comprei bolacha, que é uma bolacha maisena que eu adoro. Falei, nossa, eu vou me acabar.
Daqui a pouco ele comenta no meu stories, não se empolga não, porque é 2 unidades, não sei o quê. Eu olhei pra minha irmã e falei, não tô acreditando. Olha eu. Como que eu vou abrir um saquinho e só comer 2? Tá lá escrito lá, é impossível comer um só. Aí ele mandou pra mim, Jéssica, tá na hora de comer. 4 unidades de Doritos, acho que foi isso, né? Foi 4 unidades de Doritos. Hã? Aí eu peguei os maiores que não tava quebrado, eu olhava assim, Pegou 3 pacotão. eu procurei nos saquinhos que não tava quebrado, porque eu queria pegar, né, aproveitar. Nossa, foi Mas engraçado, assim, eu dei risada de mim mesmo. Se errar para mais, ela se ferra. Então, assim, precisa de uma quantidade de sódio suficiente, porque o sódio puxa carboidrato. Então, se esse carboidrato ficar circulante na corrente sanguínea, ele vai estocar em tecido adiposo. Então, não em gordura logo de imediato, mas ele ficar entre o músculo e entre a pele. Entendi. Aí dá aquele aspecto de retido. Então, a gente tinha que jogar sódio para puxar o carboidrato. E aí, depois a gente jogava aqueles 50 ml de água, porque a água puxa sódio que puxa carbo. Caramba. Né? Então aí vai puxando pra dentro da musculatura. E ao mesmo tempo a gente não podia carbar muito ela, por isso que ela comeu tão pouco, porque ela já tava grande pra categoria. Então se ela ficasse muito grande, Talvez você seria iria ser ruim. O feedback que nós tivemos do primeiro campeonato, do árbitro, quando acaba a competição, a gente tem essa brecha de poder ir até o árbitro e perguntar como que, né, foi o desempenho, o que que eles achavam. E como era a minha primeira vez, aí eu quis saber como que foi a minha apresentação, o que que eles acharam, se eu estava enquadrada na academia na categoria certa e tal. Aí eles falaram que sim, que essa era a minha categoria, que eu podia investir bem e tal, que... Só que eu tinha que tomar cuidado com o meu volume, porque eu estava no meu limite da categoria, eu não podia mais crescer. Eu só precisava melhorar o meu posterior e glúteo, que é um dos pontos fortes dessa categoria, que no meu caso era o meu fraco. E aí eu passei para ele, e aí a gente fez essa próxima preparação mais voltado para essas melhorias, né? Entendi. E aí nós tivemos um resultado bem significativo, foi bem legal. Puta, que legal. E as 2 vezes que você participou, as 2 vezes você ganhou, né? Ganhei. Yes. Foi uma surpresa para nós e para mim. Foram as únicas 2 vezes que competi, as 2 que... Foi. Que da hora. E a estratégia alimentar, assim, o que foi mais difícil pra você? Tirando o marido e esfregando as coisas na cara. Tirando esse detalhe, que eu acho que é o principal, ficar sem o açúcar. Ah, tá. Porque a parte do sal, da comida salgada diária, sempre foi a minha rotina mesmo. Eu não sou muito da carne vermelha, é uma opção de gosto mesmo. Eu nunca fui de comer carne vermelha, a não ser churrasquinho ali só. Minha opção de carne e proteína sempre foi frango e peixe. Eu até falei pra ele desde a primeira consulta. Não como fritura porque não gosto mesmo, não gosto de comer pastel, coxinha frita, essas coisas. Não sou disso. Então, assim, na parte da comida, e a dieta dele foi muito bem Casou, real, né? com o que eu Legal. sou adepta a comer. Mas a parte do doce, do açúcar que eu tive que abrir mão, pra mim foi a parte mais terrível. E